Diletos amigos, saudações a todos. Hoje o tema do Semcast é sobre pressão intracraniana. Para isso, trazemos a doutora Alessandra para batermos um papo sobre as indicações e os objetivos de uma monitorização de pressão intracraniana ambulatorial. Doutora Alessandra. Muito obrigada, Anderson. Esse tema que a gente curte bastante, né? Sim. Então... Bom, antigamente, né? E quando a gente fala antigamente, na verdade são poucos anos atrás, não é tão antigamente assim. A monitorização ela era feita de uma forma invasiva, né? Você tinha que furar a cabeça de alguém, colocar um catéter para medir a pressão. E isso era meio que exclusivo, né? Da neurocirurgia, vamos colocar assim. Mas hoje nós já temos uma tecnologia que você não precisa realmente ser invasivo para ter esses dados de monitorização. Eu acho que antes disso, Anderson, a gente precisa falar assim, o que é monitorização intracraniana, né? Por que a gente... como é que a gente... por que a gente tem que fazer uma monitorização, né? Quando que você precisa de... O que é a monitorização, né? Quando você precisa de ter dados, assim, Bom, vamos começar então um pouquinho sobre o que é pressão intracraniana, tá? Tentar explicar de uma forma para a gente dar início a essa conversa. Igual a gente tem a pressão arterial, que é esse valor, né, de forças que exerce em uma região, nós temos uma pressão dentro da cabeça. Durante muito tempo, se acreditou, né, que o crânio ele não era elástico, né, que ele não se mexia de forma alguma, que ele era duro igual uma rocha, e que os elementos que estavam dentro desse crânio, que era o encéfalo em si, o líquor, né, que é aquela água que protege, né, o encéfalo, e o sangue dentro dos vasos ficavam em harmonia. Quando você tinha uma alteração desses elementos, você mudava essa pressão. Tá? Então, pressão é a força que tem dentro de algum lugar, né? E numa caixa fechada, né, totalmente fechada, como é o crânio, isso aí tinha uma importância muito grande. Sim. Né? Tá? E durante muito tempo se acreditou que essa força não dependia nem tanto para a gente poder entrar depois no assunto, né? Uhum. Tanto dessa elasticidade do crânio, né? Uma das coisas que eu acho mais bonitas na natureza como é que é o sistema, né, que a natureza tem para controlar isso, né? Assim, eu brinco assim, é como se fosse uma boia, né? O ladrão da caixa caixa d'água, né? Que eu acho que é um mecanismo muito bonito, que eu acho que você poderia explicar pra gente. O líquor ele é produzido nos plexos coroides, né? Circula, né, sobre todo o sistema nervoso central. Então sai da cabeça, passa pela coluna, dá a volta e sai. E é reabsorvido em locais específicos, em granulações paquiônicas, tá? E isso existe um equilíbrio. Normalmente você não produz mais do que é o esperado, pode haver oscilações a depender de alguma outra doença. Produz o tempo todo, esse líquido que fica banhando o cérebro produz o tempo todo. Possivelmente vai ser a última coisa que vai parar quando e ele fica girando, produz dentro da cabeça, dá a volta inteira. Isso, e é reabsorvido. E é reabsorvido, também dentro da cabeça. Dentro da cabeça, tá? E assim, esses elementos já citados, eles permanecem em harmonia e geram, obviamente, uma pressão, tá? E isso é importante porque algumas doenças neurológicas ou alguns acidentes que ocorrem dentro da cabeça pode alterar essa pressão. Por exemplo, um hematoma dentro da cabeça, um derrame dentro da cabeça, pode alterar e levar um aumento dessa pressão e levar o doente a óbito, né? Então, por isso que a pressão tem a sua importância. É um dado muito importante. E se a gente pensar, assim, existe... eu lembro de uma cirurgia que você ficou encantado que na hora que a gente diminuiu a pressão, o sangue chegou. Sim. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? Que, assim, a chegada, né? A força que o coração precisa fazer para fazer o sangue chegar
no cérebro e alimentar, né, É, falando de uma forma leiga, o né, fazer o oxigênio e os nutrientes chegarem no cérebro. Então, é esse equilíbrio entre é, essas forças que, esse no equilíbrio normal, é muito importante. esse dado é a pressão de perfusão cerebral, tá? E, assim, basicamente ele seria a pressão arterial menos a resistência que a pressão de dentro da cabeça exerce, Ah, tá? E então, realmente, sim, se você tiver uma pressão muito maior do que a sua pressão arterial, o que é incompatível com a vida, né, o sangue não vai chegar, tá? essa é acho que esse é o primeiro sinal que, assim, realmente essa parte muito importante Sim, da relação entre e a se estudar a pressão pressão intracraniana, nisso. tá? Então, tudo que apertar o cérebro, você pode ter um aumento da pressão. Ou aumentar a água dentro da cabeça. De repente você tem sei lá, uma meningite e o líquor já não circula com tanta Então, se tiver uma inflamação, a facilidade. gente não consegue absorver o líquido. Se você aumentar a produção de líquor, vai aumentar a pressão. Se É. você não Se conseguir você tiver um absorver, extravasamento de sangue de dentro dos vasos para o cérebro, vai aumentar a que é pressão, o chamado derrame, né, que o pessoal fala. vulgarmente conhecido por derrame, né? Os tumores, quer dizer, qualquer bolinha Sim, benigna ou maligna ou qualquer coisa. Eu brinco que no cérebro nada, no crânio nada é benigno. é, você corre, tem tanto a parte histológica, né, de tecido de ser maligno, quanto a localização do que se acha. No local, dependendo de onde tiver, é algo muito ruim, né, de E no você caso chegar. das craniossinostoses, também Sim. não deixar o crânio crescer e o cérebro estar crescendo também é uma das coisas que É, você desorganiza muda essa equação, esse né. conteúdo continente, né? O que Uhum. tem dentro com o que tem fora. E Tanto aí, é que durante muito tempo, e a literatura, né, os dados de ciência sobre isso referem que isso são teorias de mais de 100 anos, né, que que às vezes tem, às vezes não tem. Não tinha um modo objetivo, exceto se você fizesse um procedimento para medir de forma, eh, inegável o achado, né. então a gente tem agora a gente entendeu a importância da pressão, a Sim, importância dessa resistência. E aí, como é que mede? O único jeito de medir então, é fazendo um furinho e colocando um sensor dentro dentro dessa caixa. isso. E assim, esse sensor muda, você pode ter alterações de acordo com o lugar que você coloca, tá. Se você colocar, por exemplo, dentro dessas cavidades de líquido, né, os ventrículos, você tem um valor mais exato, do que você colocar esse mesmo sensor dentro de um parênquima, ou entre o parênquima e o osso, tá. Existem pequenas variações, mas normalmente são valores que você consegue, estando eles em elevação, você consegue observar, né. Então, bom, então o chocante e essa parte interessante, né? Porque assim, depois a gente vai falar um pouquinho de como o Dr. Sérgio, né, Sim, vamos se entrar chocou nesse. nisso, porque assim, o único jeito que a gente tem é ir para o centro cirúrgico, anestesiar, fazer um furo no osso e colocar esse sensor ali. É, existem formas, digamos assim, indiretas, né, de você observar que há um aumento dessa pressão. Não necessariamente você precisa colocar esse catéter dentro do crânio. Como o líquor passa em toda a região, você pode medir, por exemplo, a pressão na coluna lombar. Fazer Uhum. tipo um exame de coleta de líquor ou uma hack, que é aquela anestesia que às vezes a gestante vai fazer, né, para ter filho, tá, e ver a pressão E por consegue ali. ver. Uhum. Só que tem situações que isso pode gerar um risco também, tá. E tem, obviamente, dados clínicos, né, de você olhar a parte posterior do olho, chamado retina, onde o nervo óptico ele chega a essa retina e vê as características, porque com o tempo a hipertensão intracraniana também deforma essas estruturas, Então, assim, tá? a gente, né, pensando que é um dado extremamente importante, né, Sim, que às vezes, né, depende, não sei se algumas pessoas já tiveram algum parente que teve um acidente, alguma coisa assim, e já observou que é uma informação que
às vezes tem que ficar em tempo direto, às vezes muito tempo, né? Que É, então, em cirurgias, vocês às vezes deixam esse catéter guardado ali, né? Já vai para UTI com esse catéter sim. e coisas. Então, várias situações vocês precisam de utilizar isso e o paciente já está em cirurgia. Mas a gente percebeu, por exemplo, né, na candicinostose, que às vezes existem umas queixas, né? A criança reclama de dor de cabeça, ou ela está muito agitada, ou tem algo, parece irritada, chora muito, e a gente sempre fica na dúvida se tinha ou não a hipertensão. Sim, e a única maneira era você, na cirurgia, tentar identificar essa pressão ou não, né? Esse aumento ou não de pressão dentro da cabeça. E para a gente sempre parecer um pouquinho absurdo, a gente às vezes, né, ter que anestesiar e fazer, às vezes, para ter essa informação, até para a gente saber qual a hora É, certa de operar, eu né? acho que assim, a grande vantagem de você entrar com, com conhecimento prévio dessas informações é justamente você programar melhor sua cirurgia. Sim. Mas vamos supor que você tenha uma criança que tem queixas vagas, né? Uma criança, por exemplo. Mas o fundo de olho, né, que é o exame de olhar o nervo óptico lá, esteja normal, né? Em que um eletroencefalo esteja normal, com grande quantidade de dados normais. Até o momento de você monitorizar, você corre o risco de, na hora, você falar, olha, a pressão está muito alta. É. Vamos ter que mudar o nosso planejamento. Ou até ocorrer essa descompensação no momento que você talvez não tenha Sim, medido, né? Você pode medir num dia, né? Olhar o fundo do olho num dia e no outro e no dia outro dia já não está. ter você não ter essa informação. Então, eu acho que assim, esse dado, igual você entrar com a cirurgia sabendo que a sua pressão arterial está normal, que a sua diurese está normal, que o seu. Eu acho que é importante, justamente para planejamentos, né? Né? Isso foi uma coisa que sempre nos angustiou bastante, né? Não ter essa resposta. E a gente sempre buscou. Aliás, a gente não, né? O mundo inteiro, né, tem Sim, buscado formas de tentar medir essa pressão. Então, o fundo do olho. Então, lembra que a gente foi num congresso e a pessoa já estava. sim, A criança usava um óculos isso. que filmava o pulsar da retina E aí nessa, gerava um valor de né, pressão como se fosse um baseado algoritmo. nesse. E pelo jeito não foi uma angústia só nossa, né? É, Que é o. na verdade, a procura por esses dados é importante, né? Já, é, igual, imagino quando conseguiram medir a pressão arterial. Antes Sim, você, imagino, ficava séculos, né? botando. Ficava, palpava o pulso, ó, tá cheio, tá. Eu acho que assim, igual quando se inventou o estetoscópio, né? De você Aumentou aumentou a sua uma capacidade de cuidade aí de. perceber um dado a mais, né? E eu acho que, a- que em termos de pressão é algo importante, Não, com certeza. tá? E, e assim, hoje em dia a gente conta com a possibilidade de ver isso antes. Igual você conta com a possibilidade na sua casa mesmo, você furar seu dedo e saber se você está Com açúcar alto com ou não. açúcar alto ou não. E é menos invasivo do que isso, você não precisa Nossa, nem nem furar. furar o dedo, né? Que é a monitorização de pressão não invasiva. Que, assim, particularmente para mim, tem ajudado muito a definir qual vai ser o melhor procedimento ou e até outros diagnósticos, né? Para mim também assim, acho que até tem que contar essa história, né? É, o- Porque a gente sempre ficou buscando isso, como é que a gente vai conseguir esses dados? Porque é sempre muito subjetivo, né? é Especialmente na cancinostose. justamente assim, você primeiro, né? Obviamente, você com a doutora Vera, vocês sempre trataram de crianças com uma complexidade em crâniosinostose muito grande. E, e o único dado que vocês tinham era justamente assim, ah, um terço vai ter, um terço a gente não sabe, outro Que é o terço não vai terceiro. ter. E a gente fica. O meu problema sempre foi o pós. A gente operou, tá tudo certo, tá indo bem, esteticamente tá bom e tal. Mas passados aí, sei lá, 3, 4 anos, e a mãe acha que a criança tá desatenta, a escola chamou, a gente faz a tomo, você não tem um sinal assim muito específico, faz o fundo de olho, tá normal, mas a gente já viu várias crianças em que o fundo de olho, ele melhor,
é um sinal, mas ele é um sinal atrasado. Quando ele foi, já foi. A gente viu várias vezes Sim. os fundos de olho normais e a pressão dentro do intraoperatório está aumentada. Então, aquela angústia de, ai, vou perder o time de operar, e será que tem relação? Será que é comportamental? A criança agora está grande, não está sendo adequadamente estimulada, precisa tirar o celular, né? Não, O né? Então, a gente sempre procurou esses dados mais objetivos, né? Então, por isso que a gente começou a fazer meio de rotina a avaliação neuropsico, para ter uma base nisso, né? Mas sempre o dado da hipertensão ficava sempre faltando. E a gente ficou sabendo, né, de uma pessoa, né, de um pesquisador que estava fazendo um trabalho em São Carlos, alguma coisa experimental. E eu lembro, né, de assim, eu, a doutora Neuci e a doutora Vera, eu dirigindo, os coitados têm que me aguentar dirigindo, e a gente foi até São Carlos para conhecer. E eu me encantei com o doutor Sérgio, né? É, assim, eu acho que ele realmente, nessa ideia, ele pensou muito fora da casinha, no bom sentido, obviamente, que eu acho que é o desejo de todo mundo ter uma ideia muito fora da casinha e que funcione de verdade, e de realmente pensar que o crânio não é essa estrutura estática. Olha, para ser sincero, para ser. Uma vez fui em Campinas com o Dr. Rodrigo tinha um pessoal já estudando mobilidades de mastigação em osso, alteração óssea devido à mastigação, que eles achavam que não era realmente. Só que assim, ele mostrava como seria a movimentação do osso, né? Claro, quando a gente mastiga, o osso não se move de uma forma, mas ele programava essa alteração. Eram E engenheiros. os engenheiros lá do Centro de Tecnologia, Renato Archer lá. Aham. Eu acho que foi um pouco antes disso aí, mas pra você ver como que as coisas caminham, né? Mesmo em paralelo. E o doutor Sérgio também, realmente, era engenheiro, ele não tinha uma formação médica, era engenheiro, era químico, aliás, assim, uma pessoa, né, foi reitor de várias universidades, inclusive da UFSCar, e era realmente uma pessoa fenomenal, né? Eu acho que na época que eu fui, ele estava com mais de 90 anos, Sim, e ele teve essa ideia justamente porque ele ficou chocado. Ele começou a ter um problema de, acho que botou a camisa e foi diagnosticado, foi suspeitado da hidrocefalia de pressão normal. uhum, E aí o neuro propôs para ele que tinha que, ele tinha feito o teste, acho que tirar o líquor e tal, assim, isso. tinha tido uma melhora, mas ele falou, olha, para a gente ter certeza, você vai ter que botar um catéter. Ele falou, o quê? Vocês estão de gozação comigo. Vocês têm que abrir a minha cabeça para ver se eu tenho ou não a hipertensão. E foi quando ele aproveitou a ideia de sensores mecânicos, né? Ele me falou que na época era um sensor de ponte, né? Que, Isso. que ele Pega pequenas que vibrações, pegava né? as vibrações, né, né, que a ponte também se movimenta, né, quando o carro passa, e pega essas pequenas vibrações e gerar um algoritmo. E eu lembro a gente foi lá num domingo e a pessoa descia, baixava a cabeça e a gente viu, né, que tinha a resposta fisiológica, que a coisa funcionava, e eu fiquei louca, 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 louca. E aí eu comecei a falar, não, doutor Sérgio, preciso disso, preciso disso, deixa eu te ajudar, eu quero pesquisar e tal. E aí ele brincou comigo, falou assim, puxa, mas trabalhar com cirurgião é difícil, né, porque vocês fazem ciência como hobby. E eu falei, poxa, professor, aqui realmente, né, o cirurgião tem os dois lados, a gente às vezes não consegue se dedicar à pesquisa e tal. Mas eu sempre fiquei desesperada acompanhando. E até que quando esse catéter foi lançado, né, que aí teve todas as certificações, né, de Anvisa, de tudo isso, né, que houve um lançamento dele, que ele chama hoje Brain for Care. Bem, E eu já entrei em contato, eu falei, olha, eu preciso disso, e o pessoal, não, Alessandra, isso aqui é para hospital. Eu falei, não, eu preciso disso ambulatorial, preciso, acho que eu torrei tanto, 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 que aí foi feito um projeto piloto de a gente utilizar isso de forma ambulatorial. e assim, e outra coisa, né? Você fez isso para uma aplicabilidade que talvez não foi a. Você ampliou, né? O Sim, leque dessa aplicabilidade da monitorização, porque
A priori era para diagnosticar hidrocefalia de pressão normal. Sim. Hoje realmente funciona como um É. dado igual você faz a pressão arterial, igual Sim. você faz febre, igual você faz a sua curva de febre, por exemplo, a sua diurese, são dados que E é um exame extremamente simples, né? sim. Eu falo para as mães, falei, olha, não é nada, é uma fitinha, né? Que eu brinco assim, liga na clínica e pergunta para a secretária do exame da fitinha, porque às vezes a mãe não vai lembrar Uhum. o nome, pressão não invasiva, não pressão invasiva. Eu falei, fala para as meninas do exame da fitinha, né? E é porque realmente assim, é uma fita que é colocada no, na cabecinha É, das pessoas, da criança, né, quem tiver, e a pessoa tem que ficar paradinha. O único é, defeito, né, assim, seria que como ele pega coisas muito bem delicadinhas. mas isso vem de encontro com que a própria SEM, no sentido que a SEM procura, né? No sentido assim de tentar quebrar alguns paradigmas. Porque, por exemplo, eu lembro que a gente já conversou várias vezes, né? Que como uma criança que ainda tinha suturas abertas poderia ter pressão aumentada dentro da cabeça. Exatamente. E a gente já, não só um, né? Não é só um caso, a gente tem mais de, se salvo engano, temos 15 casos já documentados que criança com essa fontanela aberta tem uma pressão aumentada Sim. dentro da cabeça. Né? Então, o ladrão que a natureza Então, deixou não não foi. consegue resolver, né? A natureza tenta, o crânio abre, o cérebro abre os buracos, mantém os buracos abertos nesse desespero, né, para tentar manter a pressão e Não, ele falha. mas isso assim, é todo crédito de vocês, né? Porque realmente eu, durante muito tempo, eu acho que eu entrei assim, não muito crente, entendeu? Com um pé dentro, um pé fora. Antes, mas assim, teve dois casos que realmente me surpreendeu. Uma foi uma criança que a gente operou, que tinha um Cruzon, tá? Teve valores que eu falei, não, isso tá errado, traz outro catéter. Porque o catéter tá errado, não existe isso. E realmente são valores que a gente havia programado de fazer uma cirurgia, uma descompressão normal, mas assim, você via que estava alta pressão. Uhum, Tá? E, assim, a única opção era o catéter estar errado. E não, o catéter estava certo, né? Nosso conhecimento que ainda estava um pouco exatamente. aquém do... Acho que a gente tem muito ainda para aprender. Sim. Essa possibilidade de fazer um exame que não seja invasivo, né, porque fica mais fácil da gente indicar. Né? Você fala, hoje eu dei uma aula sobre updates em cranicinostose e eu falei, olha, gente, desculpa, mas fazer hoje, né, cranicinostose sem você fazer uma avaliação neuropsico e uma medida de pressão não invasiva, assim, não consigo imaginar como é que a gente vai para uma cirurgia sem esses Uhum. dois dados de base. Até porque depois a gente precisa comparar. Né? Você não faz uma mamografia inicial com 40 anos para você comparar? Então, a cranicinostose, por ser uma doença que é evolutiva, você tem que ter dados de base para lá na frente você conseguir comparar. Uhum. Né? Bom, eu acho que precisa a gente esclarecer um pouquinho a audiência como é feito o exame, tá? O exame, na verdade, assim, ele tem uma... É como se fosse uma faixa e um sensor, tá? É um sensor, ele tem receptores mecânicos mesmo. E à medida que você tem essa pequena, digamos, pulsação, tá? De uma forma... Você gera curvas, tá? Lembrando que são modelos diferentes de aquisição de uma informação. A monitorização, ela é padronizada e você tem um valor numérico, uma escala numérica, e você consegue ter uma curva, consegue avaliar essa curva e ter essa escala numérica. A monitorização de pique não invasiva, ela dá um gráfico e correlaciona curvas também. E a depender dessas curvas observadas no exame, é que você define se tem essa pressão aumentada ou não. Existem alguns valores, né, que são um pouco que absolutos para determinar se tem ou não, mas na maioria das vezes
você só faz essa comparação de curvas, É, não, muito importante tá? você falar isso, porque às vezes alguns pacientes ligam querendo fazer, às vezes lê, né, vê alguma informação e chega ligando querendo fazer o exame. Então, esse não é um exame igual ao exame de sangue, exame de coisa Uhum. que você tem esse valor absoluto. Então, assim, é um dado que não, ele isolado, ele não serve. Então, assim, o paciente não dá para ele fazer e ficar com aquilo para ele. Ele tem que ser solicitado por um médico que Sim, vai unir aquela informação a mais um conjunto de informações para saber o valor disso, né. Então é bastante importante é, essa um outro ponto é que, assim, a sensibilidade do sensor, não dá para você fazer o exame com uma criança, por exemplo, muito agitada, porque você não consegue obter padrões para que se analise esses dados, né? Então, se uma criança fica muito agitada, você não consegue completar ciclos para você falar se a relação entre essas curvas, tá? O adulto normalmente é mais simples, né? A criança que colabora também é mais simples, sim, né? com certeza. Mas assim, ele funciona também quando a criança está dormindo. Então, assim, É aquela coisa de paciência, né, já teve exame que eu é, demorei 4 horas para fazer, mas até a gente conseguir aqueceu a sala, botou vídeo e tal, para que a criança dormisse, né. Então é um exame às vezes que ele pode ser rapidinho, mas, né, às vezes a gente tem que voltar, né. A criança às vezes naquele dia tá meio irritada, tá cansadinha, você tem que de repente marcar num horário que já seja o horário de soninho, né, que já tenha essas facilidades. é, Olha, eu acho que assim, é um exame que ele dá muita informação. Essas informações hoje, assim, o crescimento que a gente tem desse entendimento é cada dia maior, né? Então, a própria Brain for Care tem feito alguns trabalhos e o, tem feito até comparações dessas curvas, né? Porque como a curva ela vai modificando, mesmo em UTIs, uhum, a utilização disso associado ao outro catéter tem nos dado muitas informações, né, do próprio funcionamento, assim, do quanto que o encéfalo aguenta, né, esse ladrão, né, é, da caixa d'água tem de complacência, quanto que ele vai permitindo, né. Então, acho que é, com o tempo a gente vai aprimorando mas cada vez são mais justamente essa são aquelas importância. situações, né? Por exemplo, se você precisa, e é inegável hoje, tá? Tanto é que estudos sobre pressão intracraniana em trauma foram terminados no meio porque viu-se uma diferença muito grande entre os doentes que foram monitorizados e não monitorizados, que Sim, você então está hoje é fazendo um praticamente malefício. obrigatório. E, mas quer queira, quer não, para monitorizar, às vezes você faz uma agressão ao doente. Monitorizar de forma invasiva, né? Quer queira, quer não, você tem que furar o crânio, colocar um catéter, risco de sangramento, tá? Então, assim, quando não invasivo e bem feito, eu acho que é a tendência, né? De você fazer esse acompanhamento de forma não invasiva. E tentar tomar uma conduta antes que seja tarde demais, né? Vamos assim dizer. Bom, eu acho que é importante deixar um disclosure aqui. Nós não trabalhamos na empresa que fabrica o monitor de PIC. Nós não temos um vínculo com a Brain for Care, mas eu acho que assim, é algo que traz tanta utilidade que merece ser citado. Sim, Tá? Não existe um patrocínio específico para isso e também aqui nós já definimos que no SciCast não teria esse tipo de patrocínio, tá? Mas merece como divulgação de ciência e de utilidade pública, com certeza. tá? Bom, é, o, o foco da clínica sempre é principalmente em crânio-sinostose, né? Então, assim, em crânio-sinostose nós temos realizados como rotina nessas crianças, Com certeza. tá? E particularmente eu acho que tem nos ajudado a programar melhor a cirurgia, Com certeza. Até para tá? definir o melhor momento, Uhum, né, para que ela possa acontecer. uhum. Bom, gostaria de falar mais alguma coisa antes de terminarmos
Não, eu acho que a gente explorou bastante em vários episódios, né? Toda a aplicabilidade, as necessidades né? Como que a queratinostose é diagnosticada, é tratada. Eu acho que tem vários episódios antes, né? Que isso foi Uhum. colocado. Obviamente, talvez depois, mais pra frente, a gente queira explorar outras aplicações Sim. do catéter. Ou até fazer um upgrade de craniosinostose mais adequada à atualidade. Com certeza. Mudar Tá. um pouco esses updates. Bom, doutora Alessandra, muito obrigado pela Muito conversa. obrigada. Isso eu acho que realmente é uma informação de utilidade pública, porque acredito que uma grande maioria, inclusive na área médica, não conhece. Com certeza. Só um detalhe antes de terminar. Nós vemos muito pela parte de craniosinostose, mas eu tenho recebido alguns pacientes para fazer o exame devido a queixas de autismo, a queixas de alteração de déficit de atenção. Queria agradecer a quem nos encaminha, né? E vamos ver se chega a algum lugar Não, também, é né? importante, você vê assim, alguns neuroclínicos têm Sim, encaminhado esses pacientes até para essas avaliações, né? Porque doenças autoimunes e coisas que atrapalham esse fluxo licórico, né? Pode ser um valor preditivo aí de fazer ou não um tipo específico de tratamento. A gente acha que tem muita aplicabilidade e que muita coisa vai advir dessas monitorizações. indubitavelmente. Doutora Alessandra, mais uma vez, muito obrigado pela presença. A nossa audiência, muito grato por vocês estarem aqui. E até o nosso próximo episódio do Semcast.